Antes do senhor assumir a presidência do PMN, o senhor fazia parte do partido do governador Omar Aziz, o PSD. Como foi essa saída? Foi amigável? Eu, por primeiro, quero dizer que eu tenho um carinho pelo Omar. O Omar é uma pessoa diferente de outros ex-governadores. É uma pessoa que está acostumada a discutir e não impor. O Omar é uma pessoa que é tolerante a opiniões contrárias. Não se julga o dono da verdade, não se julga o professor de Deus, não se julga o reizinho instalado, encastelado ali no palácio. O Omar é uma pessoa que tem a capacidade de discutir, ouvir, mas decide. Ora decide concordando com aquilo que você fala, ora decide discordando. Isso é natural, até porque, Daniel, você não pode dizer que a democracia ela só se consolida, só é democrático aquele que concorda com tudo que os outros dizem. Não é bem assim. Democracia é a capacidade de você discutir, confrontar ideias, e em algum momento você ter que decidir, porque a sociedade demanda isso. Manaus, o Amazonas demandam decisões. Então eu quero fazer primeiro esse registro com relação ao Omar. A saída do PSD, ela se dá de maneira tranquila e com uma questão. A saída ela foi política, não foi pessoal, não houve briga, não houve discussão. Política. Por quê? Naquele texto que eu coloquei na minha página no Facebook, na minha fanpage, eu dizia que eu estava numa zona de desconforto. O desconforto é exatamente você, que faz parte de um partido, entender que o partido deva disputar as eleições e que, por alguma razão ou decisão da maioria, o partido não disputa a eleição, o partido não coloca nomes para disputa majoritária, e isso acaba gerando algum tipo de frustração a uma série de filiados e de uma geração de filiados que estão ali com a expectativa de trazer as suas ideias e disputar uma eleição e deixar que o povo decida. Então, o desconforto ele vem daí, de entender que o PSD tinha um outro caminho, mas que o caminho que eu penso e continuo acreditando que é possível seguir, é de trazer novas ideias para o debate. E, ao entender que o PSD não colocaria, pelo menos até então, um nome para a disputa majoritária no ano de 2014, é razoável que você procure um outro caminho, procure uma agremiação, um partido que concorde com as tuas ideias, que queira sonhar contigo os teus sonhos, e te dê as condições objetivas para que essa caminhada seja feita. Porque a caminhada é exatamente a disputa da eleição, mas naquele momento um partido seria necessário, uma vez que o PSD não tinha a pretensão de lançar um nome para a disputa majoritária. Então, compreendido isso, pessoas adultas, com serenidade, tomam a decisão, e eu saí do PSD para assumir o PMN e procurar fortalecer o PMN e levar o PMN para essa disputa no ano de 2014. Como eu disse, que pode ser o meu nome, pode ser outro, mas o meu nome, sim, ele está à disposição do partido, uma vez que eu me sinto maduro do ponto de vista político, maduro do ponto de vista humano, e humano vem aí, como qualquer pessoa, você sofre decepções, você tem momentos de alegria, você tem momentos de realizações, momentos de constrangimento, tudo isso eu penso que soma para a construção do ser humano que você é no momento. Então, eu me sinto maduro, com serenidade, com experiência política adquirida ao longo de 16 anos e pronto, se o PMN me der essa oportunidade de enfrentar esse debate, essa caminhada, buscando um Amazonas melhor, um Amazonas que constrói com diálogo e não com imposição, um Amazonas com capacidade de discutir, decidir, e não um Amazonas que se impõe pelo medo, pela ameaça. Isso não é o Amazonas que eu quero e, por certo, você também não quer. O desconforto é esse, de você estar num partido onde você vê que o partido tem condições de ter candidaturas majoritárias, de ter nomes que possam disputar, possam representar aquele sentimento que tem dentro do partido, ideias que podem ser implementadas e que um nome levaria essas ideias adiante. Então, o desconforto é quando
razões políticas, o partido toma a decisão de dizer, não, nós não vamos disputar. Quando você tem todas as condições para disputar, partido grande, com musculatura, com nomes, por que não disputar eleições? Esse é o desconforto. Então, quando, para mim, ficou claro, e respeitando a decisão do PSD, porque democracia, a maioria decide. Então, quando uma maioria decide por um caminho, mas aquele caminho não parece a você o caminho realmente que deveria ser seguido, você tem duas opções, ou você fica, ou você migra, sai e vai fazer uma outra caminhada buscando aquilo que te parece correto. E, para mim, o correto é que existe uma geração de homens e mulheres que estão aí na fase dos 40, 45, que é a minha geração, e que dentro da política se prepararam, estudaram, se debruçaram sobre os problemas do Amazonas, e essa geração quer colocar a sua voz para fora, quer defender suas ideias, quer confrontar ideias com outras gerações e mostrar que é possível fazer mais e melhor hoje pelo Amazonas. Então, o desconforto é esse, era de saber que não haveria uma candidatura e sair da zona de conforto, porque era muito mais confortável, Daniel, para mim, disputar novamente a eleição de deputado. Essa era a zona de conforto, saber que havia uma eleição para deputado bem encaminhada, bem construída, mas agora a decisão convicta de que é preciso dar um passo maior e trazer esse debate para um outro nível, participar desse debate e sair dessa zona da certeza, do conforto e vir para a zona também do desconforto, que é disputar uma eleição que se o PMN me der essa candidatura, que eu nunca disputei, uma eleição para o governo do Estado, mas eu me sinto com a serenidade suficiente e a convicção suficiente para participar desse processo e mostrar a todos que um Amazonas, como eu disse, mais ousado, mais vibrante, é possível dentro de um período de 4 anos, ou a partir daí, de 8, 10, 12, eu penso que é preciso inaugurar um novo momento no Amazonas, e para isso você precisa ter a coragem de disputar uma eleição para o governo. Em sua carta pública, que para nós foi mais um desabafo, que explodiu nas redes sociais, que repercutiu na mídia amazonense e que foi direta ao senador Eduardo Braga, o senhor afirma que vocês tomaram rumos e posturas diferentes. Que rumos foram esses? Daniel, é público, pelo menos para boa parte das pessoas que sempre estão ali orbitando, né, circulando em torno do processo político, que durante mais de 10 anos eu tive uma relação próxima com o hoje senador Eduardo Braga. Mas, como qualquer tipo de relacionamento, acho que muitos que nos ouvem nesse momento, que nos veem nesse momento, já passaram por situações de decepção com pessoas com quem convivem. É um amigo, um primo, um parente, quem ainda não enfrentou uma situação como essa dentro da própria família. Quando você sai da família e vem para as relações que não são de família, porque a minha relação com o Eduardo era política, amistosa, ali também naquele ambiente existem as decepções. Existem as surpresas, você não sabia que a pessoa era capaz disso, enfim. E o que as pessoas fazem quando se decepcionam? As pessoas tendem a se afastar, a não conviver mais, enfim. Respeitar a pessoa, mas não querer a convivência. E durante esse período, isso efetivamente aconteceu para mim com relação àquela convivência que eu tinha com o Eduardo. Naquele momento, veja, naqueles momentos em que, durante algumas eleições, o Eduardo perdeu as eleições. E quando eu disse naquela carta que eu preferi o Eduardo derrotado, eu dizia claramente que aquele Eduardo era o Eduardo mais humilde, né? A derrota torna a gente mais humilde, torna as pessoas mais capazes de ouvir a opinião contrária, torna as pessoas, parece que deixa as pessoas mais humanas. E aí, quando o Eduardo ganha as eleições, aquela outra máxima, que é uma máxima filosófica, que é conhecer o homem, dar o poder a ele, quer dizer, isso também se consolidou, porque aquele Eduardo que assumiu o governo e que passou a administrar era completamente diferente daquele outro Eduardo mais humilde, mais capaz de conviver com opiniões contrárias, de ouvir,
de refletir. Então, isso tudo foi foi um choque, né? E isso foi passando o tempo e me dando exatamente a convicção de que não era aquele tipo de pessoa com quem eu gostaria de conviver. E isso chegou o momento, o ápice desse momento, não sei se algumas pessoas vão lembrar, foi no ano de 2009, quando o Eduardo era o governador do estado, eu era deputado suplente na Assembleia, mas eu saí pela porta da frente do partido do governador. Eu não esperei o governador sair do governo para que alguém dissesse, mas quando ele estava no governo, ele estava junto. Quando ele saiu do governo, ele abandonou. Não, eu saí do PMDB quando o Eduardo era o governador do estado. Na minha vida sempre foi muito assim, Daniel. Eu sempre entrei e saí pela porta da frente de cabeça erguida, com muita convicção. E saí do PMDB em 2009 porque não queria mais essa convivência, esse convívio com aquilo que na minha cabeça não fazia mais sentido, comportamento, decisões, e saí pela porta da frente, mesmo correndo o risco de no dia seguinte o governador determinar que o dono da cadeira voltasse para a Assembleia e eu ficasse fora. Isso foram riscos que eu corri, mas vejam, eu tomei a decisão, saí pela porta da frente. Então ali foi o corte, com a minha relação com o Eduardo. Eu não posso dizer que com todos os do PMDB, porque ali eu tenho amigos dentro do PMDB, eu fiz amizades, como, por exemplo, meu grande amigo dentro do PMDB era o professor Gilberto Mestrinho. E com a sua morte em 2009, eu tinha convicção de que a partir daquele momento a minha vida dentro do PMDB não seria mais a mesma. Então, por que ficar adiando esse tipo de evento? Então, com o falecimento do professor Gilberto em julho, final de junho, julho de 2009, eu tomei a decisão em setembro, meses após, 2, 3 meses após, de sair do PMDB, correndo todos esses riscos, de o governador ficar chateado, entender que era traição, de perder mandato, tudo isso eu enfrentei, eu não me acovardei. Então, a linha de corte com o Eduardo não vem de agora, vem de 2009. A carta posta no nosso Facebook, ela tinha uma necessidade, primeiro, de falar um pouco sobre esse assunto que durante esse tempo ficou represado. E para deixar claro às pessoas que, quando olhem para o Chico, não vejam mais o Eduardo. O Eduardo tem o caminho dele, o Eduardo tem o CPF dele, tem a identidade dele, tem o DNA dele, e o Chico Preto, que durante algum tempo caminhou ao lado do Eduardo, que durante algum tempo caminhou ao lado do Chico Preto, isso pertence ao passado. Seguimos caminhos distintos, espero que ele honre todos os compromissos que assumiu com o povo do Amazonas, agora no Senado Federal, mas o Chico Preto segue hoje um outro caminho, que é de chamar a atenção para um Amazonas que é possível, um Amazonas que ousa, um Amazonas que precisa dar saltos e que tem muitos desafios ainda a serem enfrentados. Essa expressão, refletindo, hoje me dou conta que preferia o Eduardo derrotado, perdedor. O que o senhor quis dizer com isso? Exatamente a humildade que, pelo menos ali, era entregue, né? Transparecia aquela humildade. A derrota te faz refletir, a derrota te faz ficar mais acessível. Então, a preferência é exatamente todos nós queremos conviver com pessoas humildes, pessoas que têm capacidade de nos ouvir, de aceitar as divergências. Ninguém quer conviver com uma pessoa que se julga rei, que se julga professor de Deus, que se julga acima do bem e do mal. Ninguém quer esse tipo de convivência, né? Então, aquele Eduardo, que eu não sei se era o Eduardo verdadeiro naquele momento, mas era o Eduardo com quem eu convivi, que demonstrava humildade, que demonstrava capacidade de ouvir, de pedir opiniões, mas que não foi o mesmo Eduardo depois que assumiu o governo. Então, essa expressão diz a minha preferência na convivência com pessoas que são humildes, que têm capacidade de ouvir, capacidade de diálogo. São essas pessoas que eu quero conviver, que eu sempre quis conviver já de algum tempo.
quero conviver com arrogância, não quero conviver com a prepotência, com pessoas que fazem do poder instrumento de perseguição. Eu não quero conviver com esse tipo de sentimento. O senhor declarou que continua sendo um homem de classe média, que vive do próprio salário, que não ficou rico, não acumulou fortunas ou empresas e que não possui nenhum processo na justiça brasileira. O senhor está se referindo ao senador Eduardo Braga, que responde a processo no Supremo Tribunal Federal por formação de quadrilha e fraude em licitação? De forma genérica, Daniel, eu me refiro a todo agente político que não compreendeu ainda que o exercício de um mandato, quer seja de deputado, quer seja de governador do Estado, é um instrumento de meio, não é um instrumento, não é um fim em si próprio. Quer dizer, eu nunca fiz dos meus mandatos um trampolim para que eu ficasse rico. Como você disse, eu vivo do salário que eu ganho de deputado. A minha esposa, por conseguinte, ela trabalha também, então ela tem a renda dela. Quando você soma a minha renda com a renda da minha esposa, a gente tem uma vida digna. Não é uma vida de milionário, porque eu não tenho helicópteros, eu não tenho jatinhos, eu não tenho casas em São Paulo, eu não tenho carros importados, eu não, enfim, a minha vida ela é muito serena, é muito parecida com a vida de outras pessoas. Eu não moro no Jardim Europa, eu não moro no Jardim das Américas, eu moro numa casa com 160 metros quadrados, um condomínio de classe média. Moro bem, graças a Deus. Mas ao longo desses anos de política, eu não me tornei um dos homens mais ricos do estado do Amazonas, quiçá da Amazônia. Então, isso é fato. Quanto aos processos que, eventualmente, eu não sei quais são os processos que o senador Eduardo Braga responde, mas algumas coisas me chamam a atenção, porque nas administrações em que o senador foi o gestor, desde a prefeitura, governo do estado, foram administrações que é fato isso, eu não sei se ele é culpado ou não, se é a justiça que vai ter que decidir, mas foram gestões marcadas por grandes escândalos com grande repercussão. Desde a época da Prefeitura Municipal de Manaus, no final da gestão, inclusive isso foi denunciado à época pela ex-vereadora, hoje senadora Vanessa Graziotin. A denúncia foi feita, os jornais repercutiram isso. Ao longo das gestões como governador, terrenos superfaturados. Obras no Alto Solimões, notas frias dentro da AGECOM. Enfim, esse tipo de coincidência é algo também que me chama a atenção. Repito, não sei quem vai dizer quem são os culpados é a justiça brasileira, mas essa coincidência nas gestões é algo que me chama a atenção. Nunca passei pelo governo do estado nem pela prefeitura, mas a pergunta que eu me faço você realmente tem que passar pelas administrações e sempre produzir um escândalo, quer dizer, sempre é uma sina, o que é que acompanha a pessoa que sempre quando passa traz consigo esse tipo de evento que em nada ajuda no processo político, só ajuda exatamente a fazer com que as pessoas tenham cada vez mais, não quero usar uma palavra imprópria, mas as pessoas tenham desconfiança, as pessoas não acreditem mais no processo político. Esse tipo de evento contribui para isso, Daniel. E é por isso que eu digo, quando eu me referi que eu não tenho riqueza, não tenho fortuna, que a política para mim não foi um meio para eu fazer grandes negócios. A política para mim sempre foi um instrumento de eu me posicionar na tribuna, tomar decisões, confrontar ideias, defender providências. A política nunca foi para mim um instrumento para que eu chegasse a grandes empresários do Polo Industrial de Manaus, a grandes empresários de São Paulo, para que desse ambiente eu pudesse tirar vantagem ou me locupletar. Em sua carta pública, o senhor cita que vocês tiveram um sonho. Por que esse sonho não se concretizou?
Eu olho para a cidade de Manaus e para o Amazonas de um modo geral, então, e sonho com uma indústria pujante de turismo. O turismo a gente sabe que é capaz de gerar postos de trabalho, gerar emprego para as pessoas, tá? Mas quando a gente olha e vê nesses últimos anos, quer dizer, eu me fiz no outro dia uma pergunta, sabe qual é o maior aquário que a gente tem na cidade de Manaus? É o do Bar do Andim, ali na Praça 14, porque a gente não tem um aquário na cidade de Manaus, público ou com parceria público-privada, capaz de ser uma atração para que os turistas, quando chegam aqui em Manaus, possam ver a nossa fauna, vejam a nossa flora, quer dizer, tem uma atração turística. Isso é política pública de turismo. Eu tive pensando no outro dia, e disse, sabe qual é o nosso maior centro gastronômico no estado do Amazonas? É a Praça do Dom Pedro, né? É um lugar legal, as famílias vão, eu como lá com alguma frequência, mas será que Manaus, para que a gente pudesse construir essa indústria do turismo, não precisaria de algo mais ousado? Quem sabe a gente já tivesse tirado a cadeia Vidal Pessoa dali, construído um outro local, e ali na Vidal Pessoa nós tivéssemos um grande centro turístico, gastronômico. Quer dizer, são esses sonhos que foram sonhados juntos em determinados momentos que não se realizaram. Esses sonhos ficaram em segundo plano. E o sonho foi se transformando, aí os caminhos da história mostram, né? Em escândalos, em grandes negócios, enfim. O sonho continua vivo dentro de mim. Eu acredito que ainda é possível transformar o Amazonas no maior produtor de peixe, de proteína de peixe do Brasil e do mundo. São Paulo não, Mato Grosso, tornou-se o maior produtor de grãos, de soja do Brasil e do mundo. Porque não é possível o Amazonas, com toda a potencialidade, com todos os recursos naturais que nós temos aqui, colocar o Amazonas, que 10 anos não foram suficientes. O Mato Grosso virou o maior produtor de soja em menos tempo. Quer dizer, então, os sonhos do Amazonas de um projeto paralelo à Zona Franca, porque a gente não pode ficar só refém da Zona Franca, de turismo, de uma indústria de turismo que recebe com atrações, com investimentos em equipamentos de turismo, o sonho da educação mais pujante, o sonho da saúde, que não só constrói hospitais, mas que garante efetivamente o atendimento, porque construir o hospital é o mais fácil, né, Daniel? Inclusive, as empreiteiras adoram quando você constrói muito. Porém, você botar para funcionar, esse que é o desafio, esse que é o sonho. Então, eu não abri mão disso, eu continuo pensando nisso, constrangido em alguns momentos, e acho que é possível, sim, chegar a isso, né, com ousadia, com coragem, dizendo não para muita coisa. É possível levar o Amazonas para esse outro patamar. Então, esse era o sonho. E o sonho se perdeu, pelo menos eu tenho essa visão crítica nos passos do hoje senador Eduardo Braga. Então, razão pela qual, quando você detecta isso, você não quer ter mais a convivência pessoal. Politicamente, eu sou capaz de sentar e discutir com o senador providências para o Amazonas, para a cidade de Manaus, até porque eu não sou intolerante. Então, eu posso não querer mais a convivência pessoal, por várias razões, mas a discussão política, enquanto ele é senador, enquanto eu for agente político, eu penso que ela precisa existir, mas nesse nível, não saindo disso, né? Porque aquela pessoal, ela não volta mais. Mas o senhor afirma aqui que ele se colocou como um Deus acima do bem e do mal. Pois é, essa postura, a postura de impor, de não ouvir, a inflexibilidade de aceitar opiniões alheias, enfim, isso não é democrático, isso não era daquele, como eu te falei, daquele cidadão que, quando perdia a eleição, demonstrava humildade, capacidade de ouvir opiniões contrárias, de refletir. Então, o poder revelou, na minha opinião, a verdadeira pessoa que ele era. Ali, eu acho que era só era uma casca, né? Era um texto, era um papel, que a verdadeira pessoa, isso é filosofia, né? O poder revela a verdadeira pessoa. Então, como eu te disse, eu não sou obrigado a conviver com pessoas que não têm serenidade, humildade para exercer o poder
e fazer verdadeiramente do poder um instrumento para levar a prosperidade, para levar o bem-estar, para levar a política pública, e não fazer do poder um instrumento de grandes negócios e grandes negócios que viraram grandes escândalos. Eu penso que não é esse o caminho. Passou o PSD, passou o Eduardo Braga, e aqui finalizando na sua carta, o senhor declara: ainda é tempo de mudar, o nosso partido representará uma geração esmagada pela politicagem. Qual é essa nova forma de fazer política? O caminho é o mesmo. Então, tem um adágio, né, num ditado que diz o seguinte: eu não tenho um novo caminho, eu tenho uma nova forma de caminhar. Não é tão nova, porque ao longo desses mandatos, quem me conhece, Daniel, sabe que eu sou uma pessoa afeita ao diálogo, ao debate. Eu não me fecho às opiniões contrárias, eu aceito as duras opiniões, inclusive, contra as minhas decisões, contra... Eu sou uma pessoa que me permito navegar no Facebook, escrever, ouvir, ler. Então, eu não estou fechado às críticas. Eu penso que é a velha, nova fórmula mas você realmente acreditar e seguir nesse processo. E não só quando você não exerce mandato, mas no exercício do mandato, você ter a tolerância de ouvir as críticas e refletir, e a crítica sendo verdadeira, você mudar determinadas posições. Se a crítica ela não é verdadeira, de você ter a convicção de que o caminho que você está seguindo é o correto. Como eu te disse, eu não vou provar às pessoas que eu sou democrático só aceitando a opinião delas. E para você ter opinião, eventualmente você discorda das pessoas. Então, dialogar. Eu, como presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos na Assembleia, ao longo dos últimos 5, 6 anos, eu dialoguei muito com servidores públicos, eu dialoguei muito com segmentos organizados da sociedade, e eu te digo que isso foi uma experiência enriquecedora, que me tornou melhor como agente político e como ser humano, por conseguinte. E essa é uma experiência, essa é uma vivência de que eu não quero abrir mão dela, de ter a capacidade, se tiver as bênçãos de Deus e a oportunidade dada pelo cidadão, pelo povo do meu Estado, de exercer o governo do Estado, de fazer do diálogo um instrumento forte do governo, né? Dialogar, ter a capacidade de ouvir, de discutir, de construir coisas em comum. Por exemplo, eu vejo que hoje o Estado do Amazonas, por certo o Brasil, tem um grande desafio. Ainda nós não enfrentamos esse problema das drogas com a convicção que eu penso que nós precisamos enfrentar. O Ronda no Bairro, que é um belo projeto instalado pelo Omar, cumpre esse papel de fazer o confronto a quem vende a droga, quem trafica. Porém, existe um outro lado da moeda, que são as pessoas que se tornaram dependentes químicos, contraíram a adição às drogas. O que fazer com essas pessoas? O que fazer com esses jovens de 6 a 11 anos que vão chegar na adolescência? E vejam, um dado que me foi passado por pessoas que lidam com esse problema no dia a dia, pessoas que estão ali no Instituto Novo Mundo, que fica na M010, quilômetro 50, 54, eu estive lá recentemente, exatamente buscando mais informações sobre isso. Crianças de 6 a 11 anos que vão entrar na adolescência, 90%, melhor dizendo, dessas crianças, elas vão ver a droga em algum momento. Elas vão ter o contato com a droga. Desses 90%, 80%, Daniel, dados das pessoas que trabalham nesse meio, vão consumir a droga. Vão fumar maconha, vão cheirar cocaína, e 75% desse universo, de alguma forma, vai adquirir a dependência química, a adição. Aí vem essa reflexão: será que nós seremos capazes de construir todos os centros de reabilitação para essa quantidade de jovens que, por esses dados, estarão dentro desse desafio das drogas? O que nós temos que fazer agora? Então, esse diálogo, esse compartilhamento de responsabilidades é algo que me move para conversar com a sociedade e propor, por exemplo, soluções para isso. O que nós temos que fazer? Envolver a sociedade. Droga não é um problema só de governo, droga é um problema de Estado. O que é Estado? É governo e sociedade, governantes e cidadãos, juntos enfrentando um desafio. A droga é um problema de todos nós, mas o governo tem um papel preponderante nisso. E aí você vê escolas fechadas no final de semana, quer dizer, as escolas podendo ser
um verdadeiro templo de discussão, porque é preciso falar sobre drogas, é preciso discutir drogas cada vez mais. Quanto menos nós discutimos, mais o problema se agrava. Quanto mais nós falarmos, quanto mais nós alertarmos, quanto mais nós construirmos no espírito da nossa juventude um reboco, e aí eu vou te explicar essa comparação. Por que a parede precisa de um reboco? Porque se você não constrói aquele reboco, quando chove, a água vaza para dentro da casa. Se você não constrói um reboco no espírito, no caráter dessa juventude, essa juventude fatalmente vai vazar a droga, vai entrar uma série de outras coisas ruins que ninguém, principalmente a família, não quer. Mas nós precisamos ser mais ousados e chamar a sociedade, dialogar com a sociedade. Esse diálogo, essa experiência que eu venho tendo e que vem impregnando em mim de diálogo, de debater, que eu quero levar para dentro de um governo que dialoga, mas que é ousado também em tomar decisões, visando sempre o melhor ambiente de prosperidade econômica, de inclusão social. Eu presido uma comissão lá na Assembleia, que é a comissão que está unificando as leis sobre a pessoa com deficiência. O nosso Estado ainda é um Estado que não inclui, Daniel. Nós temos 20% da nossa população que possui alguma deficiência. 700 mil pessoas, ou visual, auditiva, de locomoção, e essas pessoas ainda não são incluídas. Quer dizer, o Estado precisa ser mais ousado para incluir essas pessoas, mas o Estado, veja, cidadãos e governo. Então, esse Estado que dialoga, esse Estado que impulsiona, esse Estado que é ousado, que tem coragem de tomar decisões, é esse Estado que eu quero poder viver, esse Estado que eu quero poder dividir com as pessoas. E esse Estado que me move, esse é o Estado do sonho que ainda dentro de mim não morreu. Deputado Chico Preto, mais uma vez agradecemos a sua participação, suas considerações. Daniel, te agradecer, me colocar à disposição de todos aqueles que, porventura, estejam vendo essa entrevista. A nossa página no Facebook, Chico Preto, se acessa, está lá o nosso site, www.chicopreto.com.br. Eu quero dizer que para mim vai ser um prazer dialogar, prolongar um pouco mais essa entrevista com perguntas, as críticas são bem-vindas. Estou preparado para, como eu disse, para conviver com pessoas que não pensam como eu. Mas é sempre bom saber o que as pessoas estão pensando. Então, esses instrumentos de comunicação, hoje Facebook, a internet, nós estamos nesses ambientes para que nós possamos aproximar o nosso contato, dialogar com todos aqueles que sonham com um Amazonas melhor e que se mobilizam no dia a dia buscando esse Amazonas melhor. Eu tenho certeza que juntos, com serenidade, com firmeza e coragem, nós podemos chegar lá. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe ao povo do nosso Estado. Bem, este foi o primeiro programa Portal do Amazonas.com. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.